Fala, meus elétrons, tudo positron? No último vídeo a gente viu como surgiu o pensamento da organização dos elementos químicos. Hoje a gente vai estudar como funciona essa organização moderna. Vamos lá? Bom, o que é uma tabela periódica, Eric? Tabela periódica é um instrumento de disposição sistemática dos elementos químicos ordenados por seu número atômico, configuração eletrônica e recorrência das propriedades periódicas. Ou seja, é um instrumento onde eu coloco os elementos que eu conheço, tá? Ou seja, é um local onde eu encontro esses elementos químicos e eles estão organizados quanto ao número atômico, quanto à sua configuração eletrônica, ou seja, nível e subnível, e quanto às suas propriedades. Bom, aqui é a tabela mais atual que a gente tem, tá? Essa tabela, ela mostra todos os elementos que a gente conhece, todos os 118 elementos que a gente conhece. Esses elementos, eles têm algum tipo de organização. Então, a gente vai entender um pouquinho como essa tabela está organizada, como ela está dividida. A organização moderna da tabela periódica, ela separa essa tabela em duas grandes divisões. Essas divisões são chamadas de famílias ou períodos. Família são elementos químicos que estão numa mesma vertical, ou seja, um embaixo do outro. Já período são elementos que estão numa mesma horizontal, ou seja, um ao lado do outro. Então essa divisão é extremamente importante para a gente. Família, um embaixo do outro, período, um ao lado do outro. Essas famílias, elas têm vários tipos de representações. Nós temos duas grandes representações clássicas. A representação AB ou representação IUPAC. Qual é a diferença entre elas, Eric? A representação AB, ela divide essas famílias, ou seja, as colunas, em colunas chamadas colunas A ou coluna B. Então, você tem a numeração de uma letra em romano do lado A ou uma letra em romano do lado B. Bom, todo elemento que terminar com essa família A é chamado de elemento representativo. Então, são os elementos que têm as suas propriedades mais representadas, mais bonitas, mais definidas. Então, eles seguem um grande padrão de propriedades. Já os elementos chamados de transição são elementos que eles têm propriedades, mas não tão definidas quanto os outros de representativos. E esses elementos de transição são divididos em dois tipos: elementos de transição interna e elementos de transição externa. Os elementos de transição interna, eles estão organizados para fora da tabela. Por quê? Porque esses elementos, eles se encontram no meio da tabela. O formato da tabela periódica não é esse formato bonitinho que eu estou mostrando para vocês. É um formato muito mais amplo, maior. Só que, quando o Cyborg ele reorganizou esses dois grupos, os lantaninhos e os actinídeos, para fora, você pega essa tabela aí, compacta a tabela periódica. Quando você compactou, a galera que estava no meio, que estava internamente, foi para fora. E a galera que sobrou ali dentro, que estava externamente, a galera do meio, ficou conhecido como transição externa. Então é realmente o contrário. O que é dentro é externo, o que é fora é interno. Tá? Essa representação AB, ela indica também a posição do elétron mais energético de um determinado subnível. Então você pode pegar a tabela periódica e dividi-la em subníveis. Então a família 1A e 2A, ela termina sempre a sua distribuição com subnível S. 3A até 8A ou 0, aqui ó, ativar nossa canetinha. Família 0, ou também chamado de 8A,
ela termina o quê? Sempre com subnível P. No meio, a gente tem os elementos que a sua distribuição termina com subnível D. E embaixo, a gente tem os elementos que terminam com subnível F. Então, se eu fizer a distribuição eletrônica, eu sei exatamente qual família aquele elemento representa, pertence. Então, olha aqui, ó. Todo elemento ele está numa família. E essas famílias têm nomes, tá? Além dessas representações 1A, 2A, 3A, elas têm nomes. Os elementos representativos, eles têm famílias com nomes específicos. Então, por exemplo, família 1A é chamado de metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Família 3A, família do boro. Família 4A, família do carbono. Família 5A, família do nitrogênio. Família 6A, calcogênio. 7A, halogênio. 8A, gases nobres. Então, as famílias representativas têm nomes específicos. E, galera, esses nomes têm que estar no sangue, tá? Esses nomes vocês têm que saber, porque vocês usam isso o tempo inteiro. Então, a gente precisa lembrar desses nomes. Então, metal alcalino, 1A. Alcalino terroso, 2A. Boro, 3A. Carbono, 4A. Nitrogênio, 5A. Calcogênio, 6A. Halogênio, 7A. Gases nobres, 8A. Beleza? A representação da IUPAC é um pouquinho diferente da representação AB. Na representação IUPAC, a gente coloca a numeração das famílias de 1 até 18, que nós temos 18 famílias. Essa é uma representação mais indicada hoje, tá? Então, muito difícil você encontrar tabelas com representações AB. É mais fácil você encontrar tabelas com a representação de 1 a 18. Mas a ideia de elementos de transição e elementos representativos é a mesma. Tranquilo? Quando a gente vai para as linhas, para a parte horizontal, a gente vai para os períodos. Existem 7 períodos. Esses períodos, cada período de 1 a 7, representa o número da camada daquele elemento. Então, um elemento do terceiro período tem 3 camadas eletrônicas. O elemento do quinto período tem 5 camadas eletrônicas. Beleza? Então, o período é tudo que está na horizontal. Lembrando, a galera lá de baixo, os actinídeos e os lantanídeos, eles pertencem ao período 6 e ao período 7. O lantanídeo, período 6, e o actinídeo, período 7. Beleza? Então, a partir de um determinado elemento, eu sei aonde ele se encontra. Como, Érica? Vamos achar a posição do elemento a partir da nossa distribuição? Por exemplo, carbono 6. Como é que eu acho, Érica? Pega a canetinha aqui, ó. Vamos fazer aquela distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p, quanto? Ó, 2 mais 2, 4. Eu preciso de quantos? 6. Faltam 2. Cabem 2 elétrons no subnível P? Cabem. Então, 2p, 2. Beleza. Então, galera, olha só. Olha para essa tabela aqui. Ó, aqui, ó. Eu tenho o quê? Família 1A, S1. Família 2A, S2. Família 3A, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Beleza? Olha esse último elétron aqui, ó. 2p2. Olha. 2p2. O que isso significa? Tá vendo que eu tenho esse 2 aqui na frente? Ou seja, o 2 da frente, ó, na frente eu tenho o quê? Na frente eu tenho o 2. Isso significa que eu estou no segundo período. Beleza, Eric. E qual é o meu número em cima? Aqui, ó. Em cima,
é o quê? Também é 2, não é? Isso significa que eu estou terminando o quê? No P2. Ou seja, eu estou aqui, ó, P2, carbono. Eric, qual família ele pertence? 4A. Por que 4A? Olha, no subnível S eu já tenho 2, não tenho? Já tenho 2 elétrons. Com mais 2 daqui, eu tenho aqui, ó. Eu tenho 2 do S com mais 2 do P. Ou seja, se eu tenho 4 elétrons, eu sou na família 4A. E número romano, 4A. Agora, para o cálcio, vamos trocar de caneta aqui, ó. Vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, ó, 2 mais 2, 4. Com mais 6, isso, 10. Com 2, 12. P6, 18. 4S2. Ou seja, qual é o meu último elétron? É o 4S2. Olha, o 4S2, o que eu tenho? Qual é a minha camada? Ou seja, qual o meu período? A minha camada é a camada 4. Lembra? Número quântico principal? Aqui, ó, 4. Ou seja, eu sou do quarto período. Ou seja, eu estou aqui, ó. E qual é a minha família, Eric? Se eu terminei com S2, olha, eu estou na família 2A. E número romano, 2A. Olha o cálcio aqui, ó. Então, a partir da distribuição eletrônica, eu sei desenvolver aonde está aquele elemento. Beleza? Facinho, né? Galera, então na aula de hoje a gente viu a primeira parte sobre a organização dessa tabela periódica. Vimos que a tabela é dividida em famílias e períodos. Na aula que vem a gente vai ver uma segunda classificação desses elementos químicos. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!